Oi, gente, eu sou Isabela Mate e esse é o Cheque Mate. O programa de hoje vai falar de empreendedorismo preto. Isso! O Brasil tem 56% da sua população constituída de pessoas negras. É a maioria dos brasileiros e eles quase nunca se veem representados da mesma forma que deveriam. Seja na política, na TV, na vitrine de uma loja. Aqui no Checkmate, a gente fala de como empreender com sucesso e por isso o nosso debate aqui vai passar pela representatividade preta no empreendedorismo. Segundo o Sebrae, 52% dos empreendedores brasileiros são negros. Mas como eles empreendem? E de que forma os consumidores negros veem o que o mercado oferece para eles? Fica ligado que esse é um debate muito bom para você acompanhar. Eu comecei a empreender assim, eu aproveitei uma oportunidade da banca, que eu vi que as bancas hoje em dia estão todas fechadas, né? Porque esse negócio de jornal não está mais dando dinheiro por causa da internet, essas coisas. Aproveitei essa oportunidade e decidi empreender dentro de uma banca e montar o meu próprio negócio. Em relação a dificuldades, eu achei assim, as pessoas aceitarem, né? Uma banca de jornal virando conveniência. Fiquei assim fui mostrar o tipo de negócio, novas oportunidades, novas saídas, como cerveja, artigo que o pessoal quisesse atender o público da quadra. Muito protocolo, muita burocracia, diversas coisas atrapalham a gente a ter o próprio negócio, né? A condição financeira também, né? Falta de empréstimos das pessoas fazer empréstimo para a gente poder montar um local desse, né? Eu senti um pouquinho em relação o povo fica um pouco assim meio que retraído, né? Em relação tem uma família negra aqui atendendo, né? As pessoas. Eu senti um pouquinho, sim. Como empreendedor, eu tentei agradar o máximo possível, porque por ser um negócio, né, uma aposta nossa, a gente tem que agradar todas as pessoas, né? Então você tem que chegar e abraçar todo mundo e não tentar contornar esse tipo de situação. É a melhor coisa que a gente tem que fazer. Hoje em dia é assim. Não, nunca tive problema assim de ser negra e ter um negócio. Sempre as pessoas sempre me respeitaram pela mulher que eu sou, pela luta que eu tive até chegar aqui, né? Mas assim, obstáculo por ser negra, não. Eu consegui chegar onde eu cheguei com muito esforço, mas não que eu tive preconceito pela minha cor. Segundo o estudo feito pelo Sebrae, empreendedores negros têm uma renda média mensal de R$ 2.079 no segundo trimestre de 2022, enquanto empreendedores brancos conseguiram uma média de R$ 3.040. Esses números representam uma parte de desigualdade de um país em que o preconceito está presente em todos os setores. O provimento Black Money é importante para a realidade dos empreendedores, porque é um hub que fomenta o afroempreendedorismo e que também representa esses empreendedores em suas demandas, né? Desde dificuldades de obtenção de crédito, dificuldade de entrar nas empresas. Então, é muito importante ter um grupo ou ter um coletivo, uma empresa que possa representar essas necessidades e representar as reivindicações dos afroempreendedores. Como podemos resolver a situação e tornar o mercado mais inclusivo? Olha, sinceramente, eu adoraria dar uma resposta positiva sobre isso, mas eu acho que só a lei. Infelizmente, as leis vão ter que obrigar as empresas a contratarem empresas menores, o que não acontece hoje, então é muito difícil para uma empresa pequena ser fornecedor de uma outra empresa, obrigar as empresas a praticarem prazos que sejam mais de acordo com a necessidade de pequenas empresas também. Então, hoje em dia, você presta serviço para uma empresa grande. Se você tiver a sorte de conseguir entrar, em média, você vai demorar entre 90 e 120 dias para receber um pagamento, então isso inviabiliza também a existência dessas empresas. A questão de crédito também, então linhas específicas para afroempreendedores, mas com o Estado com interesse de fomentar, o que não tem hoje. O Estado brasileiro não tem interesse nenhum de fomentar o mercado, muito menos empresas pretas, periféricas, empresas que têm titular mulheres.
Então, por mais que nós sejamos a maioria dos novos empreendimentos, infelizmente a gente não consegue crescer porque o Estado não tem interesse. Então, o Estado primeiro teria que se interessar pela pequena empresa, que é o maior empregador do Brasil, são as empresas pequenas, se interessar em desenvolvimento tecnológico e se interessar em colocar essas empresas na possibilidade de receber recursos públicos através de financiamentos e outros incentivos. Uma boa notícia é que empreendedores negros estão cada vez mais digitais. Há uma pesquisa do Pulso dos Negócios, que é feita pelo IBGE e pelo Sebrae, detectou que 76% dos empreendedores negros usam redes sociais, aplicativos ou internet para alcançar os clientes e fechar negócios. E os dados do início de 2023 e que mostram que empreendedores negros são mais digitais do que os brancos. Nesse último grupo, apenas 74% já empreendem digitalmente. Eu uso sim a internet para vender e por vias de rede social, usando tráfego pago e entre outras ferramentas, mas principalmente pelas redes sociais. Bom, no momento eu uso só uma rede social, que é o Instagram, para vender. Não tenho site, então todas as minhas vendas são pelo direct mesmo. E quando necessário eu entro em contato pelo meu WhatsApp pessoal mesmo. Mas a gente não tem um site próprio para a loja, então as vendas são feitas só por direct mesmo. A maior vantagem que eu percebo na minha área, né, de empreendedorismo, que é o ramo aqui de barbearia, é o baixo custo para você ter esse alcance, né, para atrair mais clientes e o retorno muito rápido para atingir esse público. E rapidinho eles vêm até você. As vantagens de empreender no digital são as formas de conseguir abranger mais pessoas, né? A gente consegue alcançar um público melhor do que só aquela venda física ali, que no meu caso é esse, né? Eu faço a venda mais física. Então, quando eu vou para o digital, no caso, é meio limitado, assim, para mim, por conta do que eu uso só a rede social. Mas caso eu usasse o site, eu tenho plena certeza que eu alcançaria mais pessoas, mais estados, sairia só de Brasília, né, que por enquanto é o meu público-alvo. Mas eu tenho planos de alcançar outros estados também, outras pessoas. Então, eu acho que com empreender no digital eu conseguiria isso. A gente viu até aqui que empreender não é fácil para ninguém e é muito mais complicado para quem é negro. Agora imagina se você acrescentar um outro ingrediente a essa realidade: o fato de ser uma mulher negra e empreendedora. Elas precisam lidar de uma só vez com o racismo e com o machismo. E mesmo assim não faltam mulheres negras que estão empreendendo e descobrindo formas de obter sucesso nesse setor. É com uma dessas mulheres incríveis que a gente vai conversar no próximo bloco. Então fica aí sentado e não perde. O Checkmate volta já já. A Josi Beliziário, que está aqui comigo, começou a empreender ao perceber uma lacuna no mercado. Ela é professora e formada em pedagogia e foi na sala de aula que ela se deu conta de algo muito grave. O preconceito aliado ao machismo era algo que dificultava que meninas negras se sentissem empoderadas, um sentimento que ela mesma viveu quando ela era estudante. E aí nessa época, lá perto de 2017, a Josi resolveu comprar bonecas negras e descobriu que elas só estavam disponíveis em sites internacionais. E aí foi aí que ela teve a ideia e aquele clique para empreender. Josi, seja muito bem-vinda ao Checkmate. Muito obrigada. Estou muito feliz que você está aqui. Eu também. Eu queria começar perguntando para você, porque eu gosto muito de ver o começo de quem está empreendendo, porque são começos às vezes tão diferentes e com tantas dificuldades, e a pessoa, quando ela supera essas dificuldades e como ela fez isso, eu acho que inspira muito pessoas que às vezes estão nesse começo e não sabem como sair, né, daquele primeiro momento. Como que foi esse clique para empreender? Você tinha alguém que empreendia perto de você? Como que você... Ah, beleza, então eu quero fazer bonecas negras porque eu sei que eu tenho um propósito maior com isso. E aí, como que você começou? Nossa, minha história é totalmente diferente. Eu
tinha essa boneca. Na verdade, eu comprei a boneca para presentear uma criança, porque quando eu fui comprar nas lojas não tinha nenhuma. E aí eu fui fuçar, falei, não é possível não ter uma boneca negra. Achei no mercado internacional, trouxe. Quando eu vi, eu falei, criança, se eu comprei para você, deixa pra lá. É minha. E aí eu percebi que eu comecei a levar ela para todos os lugares. Levava para o trabalho, eu levei ela na Marcha das Mulheres Negras. Quando a gente ia sair para comer, eu também ia, porque na minha mente eu ia fazer um Instagram de boneca. Só que todo lugar que eu ia, todo mundo queria. Às vezes queriam comprar a minha. Eu falei, não, a minha eu não dou. Mas se você me der o dinheiro, eu compro para você. Demora, mas chega. Naquela época, a importação demorava até 4 meses para chegar no Brasil. 2017, 2018. E aí começou. Então eu virei a menina das bonecas ali naquele ponto e chegou um tempo que eu tinha até 10, 12 encomendas por mês. Foi aí que eu falei, isso aqui é um negócio, né? E aí todo mundo começou a falar, não, eu quero. Aí eu falei, eu vou comprar umas 10, porque aqui eu já tenho aqui em casa. E aí minha tia começou a fazer as roupinhas, com aquelas, essa roupa é feia, vamos fazer uma roupa assim, assado? Aí eu falei, mas essa boneca não tem nome? Eu já gostava desse nome, eu sou mãe de 2 meninos, mas já tinha esse nome no meu coração, que é Anisa. E aí sim, nasceu a loja Anisa, assim. A loja começou muito antes de eu me dar conta, de fato, que aquilo era uma loja. Então ela começou, na verdade, não foi assim, vamos criar um site, vamos... Foi você olhando e falando, tem gente que tá pedindo. Sim. E falar, pô, eu tô tendo um maior trabalhão de ir lá e tal. E aí, na verdade, eu acho que esse começo da busca de, agora pra eu produzir as minhas bonecas, como que produz uma boneca? Você tem que começar a ir atrás, fuçar, porque não é uma coisa fácil, né? Por exemplo, sei lá, roupa, que é onde eu comecei. Você já sabe, Bom Retiro, Brás, tem tecidos, tem gente, vou procurar uma oficina, vou perguntar e tal. Mas assim, eu fico imaginando, o fornecedor de boneca, o fornecedor do cabelo, aí quem monta, a maquiagem da boneca, como que é essa primeira busca inicial? Você foi na raça e na coragem? Fui e apanhei bastante, porque não tinha fornecedor aqui no Brasil. Ainda assim, a gente continuou com o mesmo problema. Eu precisei buscar fora e falar inglês com chinês é muito difícil. A gente não se entendia, e aí eu mostrava, ficava naquela mímica, aí mostrava foto e falava assim. Então eu pedi para ele fazer uma boneca mais ou menos parecida com a Anisa, em maiores quantidades, né? E aí só que a maior quantidade para ele era tipo 5.000. Eu falei, não, calma. Não é tudo isso, 100, 50, ele, não. E até que eu achei um que falou, não, eu topo. Vambora. Aí eu comprei um lote de 100 e aí eu empaquei na organização de documentação. Aí eu precisei contratar um despachante aduaneiro, que eu também nem sabia que essa profissão existia. Aí eu precisei correr atrás de documentação, porque na época eu não tinha CNPJ. Né? Eu só queria ter um estoque bom, porque ali já era meados de setembro, outubro, setembro. Não, é setembro. Falei, não, eu vou comprar um monte que tá chegando. Falei, não é assim. E aí demorou. Quando foi chegar, já era tipo janeiro. Já passou o Dia das Crianças. E eu fiquei... Mas foi um processo difícil. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram nesse começo de verdade mesmo, né? E se não fosse a minha despachante aduaneira, alô, Monique, eu não tinha saído, porque de fato foi muito difícil e muitas especificidades, muitas coisas que eu nem sabia que precisava. Eu só queria vender boneca ali. E aí eu precisei mergulhar muito mais. Eu acho que pouca gente fala desse lado de empreender que é burocrático. Tipo, tem muita parte de empreender que é, sei lá, documento, né? Não é só, vou viver o meu sonho. Não, agora para viver o seu sonho, você vai ter que viver sob regras, né? Nossa, muita. E é importante ter esse conhecimento prévio, buscar esse conhecimento, porque no seu caso, você trouxe algo que é inovador, algo que tem um propósito muito forte, você já carrega essa mensagem. Já carregava, né, nas pessoas próximas que te enxergavam e falava, eu quero a sua boneca, eu quero que você tenha, eu tô com você. Mas tem muita gente que vai começar um negócio, assim, do zero, que talvez não seja um negócio mega inovador e a pessoa empaca em coisas burocráticas e acaba atrasando. Porque, por exemplo, acabou atrasando um período que é super importante pra venda de boneca, né? Mas não é o fim do mundo, a gente vai lá e continua. Recomeça, né? Faz uma outra campanha. E é assim, é recomeçar e recomeçar várias vezes. E eu queria perguntar também, Josi, sobre a sua perspectiva, sendo uma mulher negra, você acha quais são as dificuldades e, assim, quais são dificuldades diferentes que você passa empreendendo, que talvez outras mulheres e
homens, mas assim, dentro do grupo de mulheres também é diferente. E como que você superou elas, que eu acho que é o mais importante, porque se tiverem outras mulheres negras que estejam olhando e passando por dificuldades similares, eu queria que elas olhassem para você como um norte de como superar isso. Que maravilha. Nossa, falar disso eu fico com o coração assim. Para mim existem os dois lados. O lado que as pessoas não me veem como protagonista da minha marca. Uma vez o cara da TV por assinatura foi na minha casa, ele notou que tinha muitas caixas lá. Ele falou, nossa, mas por que tem tanta caixa aqui? Assim, eu sou empresária, né? Eu tenho uma loja específica de bonecas pretas. Ele falou, isso aí dá dinheiro, isso aí? Gente, eu falei com tanto amor, com tanto carinho, e ele não quis nem saber mais. Um pouco ele falou, tipo, você? Tipo, vendendo boneca, né? O que é isso? Eu acho que esse é o lado ruim, as pessoas não te enxergam como algo que tá dando certo, sabe? Às vezes eu falo muito da minha loja e eu vejo as pessoas assim, como se eu estivesse vivendo um sonho, como se eu estivesse num mundo paralelo. E não é verdade, né? A loja deu muito certo. Eu adoro muito, assim, os depoimentos das crianças, falando, ai, eu tenho uma Nisa isso, eu brinco disso. Isso é sensacional. E das mulheres também, porque fala, não, se você foi, me ensina um caminho, vamos trocar. E isso é muito maneiro. Mas essa questão do preconceito, assim, por eu ser mulher, por eu ser uma mulher negra, acontece muito. E eu aprendi minando de conhecimento. Então, quando eu for lá na gráfica, eu não vou titubear no qual é o papel, qual é a cor, eu sei, porque tem que ser feito assim, tem que ser feito... Senão ele faz o que tá bom para ele e não é o que tá bom para mim. Então, eu fui aprendendo a driblar essas situações me minando de conhecimento. Então, quando eu chego, ele não vai pensar, ele pode até pensar que eu não sou uma super empresária, mas ele vai ter certeza que eu sei exatamente o que eu tô falando. E passar essa confiança de que você tem confiança no seu trabalho, que você está fazendo aquilo da forma certa. Eu queria te perguntar também, como que você acha que a possibilidade de acesso a bonecas negras, elas impactam em crianças e meninas negras, principalmente, na questão de identidade, de amor próprio? O que você tem notado quanto a isso? Nossa, isso é muito importante. Eu vou falar sobre alguns aspectos. Eu tenho muitas mães que compram a Anisa porque, afinal, assim a gente vai brincar com o cabelo, para ela ver que o cabelo dela tem valor, para ela perceber que o cabelo crespa, que o cabelo para cima é lindo. E aí ela fala, não, eu vou pegar. Qual é a boneca? Ah, eu tenho essa que tem os cachinhos mais fechados. Ah, então eu quero essa. Ou de crianças, eu tenho uma história que me comove muito, que é a história da criança que ganhou uma boneca, nossa, é uma boneca médica. E aí ela falou que ela sempre quis brincar de médico, mas ela não podia ser médica, porque não tem médico assim. Quando ela fala assim, ela fala de uma pessoa negra, né? E que agora ela ia poder ser a paciente e depois ela ia trocar com a boneca. Isso pra mim, olha o tamanho que a gente pode pensar que a criança brincando, ali ela aprendeu que ela também pode estar no lugar que ela gostaria de estar, né? No lugar que ela quiser. Não, e é maravilhoso porque estudando muito sobre desenvolvimento infantil, né, de criança, tal, tendo filhos, eu vejo que você tem que criar os ambientes de referência para que essa criança, ela tá criando ainda o mundo dela, sim, ela tá percebendo o mundo, então ela vai criar o sistema de crenças dela vai ser moldado com base naquela realidade que é apresentada para ela. Então, se você só apresenta uma realidade em que você não coloca mulheres negras em lugares de protagonismo, ou em lugares, né, se você não tem uma boneca que vai representar e ela só vê que tem bonecas que são do jeito da fulaninha, né, da menininha branca ou loira, ou isso e aquilo, ou magra e tal, sim, ela vai acreditar que é isso então que é valorizado e se eu não sou isso, eu não tenho valor. Que ela tem que ser dessa forma e tá errado, né? Tá errado. A criança precisa se descobrir. E pra gente é muito difícil que as pessoas da nossa geração entendam isso. Eu falo que não basta dar a Anisa e jogar lá ou um boneco menino, porque às vezes o boneco menino, o boneco negro menino é o boneco que tá apanhando do super-herói. Então ele não tá aprendendo nada naquele contexto. Ele continua reproduzindo o que a sociedade diz pra gente que tá errado. Então, quando eu falo de ter, os meninos também, né, de ter um boneco negro pra gente se espelhar, é necessário colocar o boneco nessa condição de protagonista, senão não adiantou nada. A Josi é um ótimo exemplo de como o digital mudou o empreendedorismo. Foi com a ajuda das redes que a Josi teve acesso a oportunidades gigantes para ela e para a Anisa, que é a loja dela. Sem o digital, seria muito difícil que as bonecas negras pudessem chegar a tanta gente. É graças à internet que muita gente é apaixonado por moda, por exemplo. E essa pessoa pode aprender a desenhar,
a montar ficha técnica, a fazer modelagem e depois com um investimento que não precisa ser tão grande, começar a produzir suas próprias peças. O digital democratizou o conhecimento e tornou possível criar oportunidades para as pessoas, mesmo que elas não tenham nascido com essas oportunidades. Saber usar o digital de forma inteligente é a garantia de uma vida melhor, de um negócio maior, de uma marca pessoal mais forte. É a garantia de um futuro mais próspero. E olha, tem muita gente que ainda tem medo de encarar o digital de forma profissional, porque tem medo do desconhecido. E ao invés de estudar e se capacitar para isso, foge do chamado e joga no lixo as oportunidades que poderiam criar para si mesmos. Outro dia eu postei no Instagram a respeito de como as empresas e os empreendedores têm dificuldade para motivar os jovens, se comunicar com eles. A nova geração, ela tem motivações bem diferentes das anteriores. Muita gente se engajou nesse conteúdo e a Natália Matias foi lá e comentou o seguinte: eu faço parte de uma geração jovem que está se levantando como líderes que motivam, respeitam e principalmente ouvem. Você também faz parte? Com certeza que eu faço parte, mas muitas empresas não compreendem como essa galera pensa e aí eles não conseguem motivar os jovens. Mas por que isso acontece? Primeiro ponto, é porque as empresas não abrem espaço para esses jovens poderem falar. Como você vai motivar alguém sem saber quais são as suas motivações? Por exemplo, eu não sou motivada pelo dinheiro ou por poder, eu sou motivada por realização. Então, se eu sinto que eu fiz algo muito incrível, eu entrego o sangue e a alma. Isso eu tô falando de mim. Mas para vocês também, talvez você se motive por poder, ou por dinheiro, ou também por realização. Quando a gente fala de jovens, normalmente eles têm muito mais motivação por pertencimento. Eles querem fazer parte de um grupo, não necessariamente ter poder sobre esse grupo. Então, para você motivar um jovem, eles têm que sentir que eles fazem parte de algo. Se você está só oferecendo benefício financeiro para esse jovem, que é sim super importante, mas não está dando uma causa para ele seguir, você não dá um senso de grupo, de tamo junto nessa, sabe? A gente vai conseguir. Aí ele fica ali, mas ele tá ali só pelo dinheiro, exclusivamente pelo dinheiro. Se ele receber uma outra proposta melhor financeiramente, que talvez nem seja tão diferente, ou igual financeiramente, mas com um propósito e com uma causa, ele fica ali, mas ele tá ali só pelo dinheiro. Se ele receber uma outra proposta melhor financeiramente, ou uma proposta até igual, ou um pouquinho pior, mas que tem uma causa por trás, sentir que ele faz parte de algo, ele vai embora dessa empresa para outra. E eu queria que uma última mensagem, um recado, se você pudesse dar para empreendedores e empreendedoras que estão assistindo, que se identificaram com você, que dica você daria, que é uma dica, um conselho que você amaria ter recebido no começo, ou uma das coisas importantes, assim, sabe? Aquelas que marcaram? Assim, olha, minha vida mudou depois que eu conheci a Voz Sem Asas e que o meu mentor, que é o Leandro Queiroz, me abraçou. Então, assim, a gente tem que colar em quem sabe, seja através da internet, seja consumindo conteúdos de gente que fala igual a gente. Eu lembro muito de estar começando a empreender e, assim, as minhas amigas não tinham interesse nesse assunto. E a gente consumindo, né, livros, e naquela época não tinha podcast, mas, assim, YouTube, tudo, e aí você não consegue passar isso. Porque as pessoas não estão interessadas, só está interessado quem também está empreendendo, né? Quem também está correndo atrás. Então é importante quem empreende ter relações com quem empreende e ter um mentor, assim. Nem que seja ver alguém que você gosta muito, vai lá no Instagram, sei lá, compra um curso, mas segue aquela pessoa porque a minha vida mudou a partir daí. Total. Maravilhoso. Sabe uma coisa que eu amo? Que você fala olhando pra ela. Ai, que ela tá com você, né? Ela caminha com você, você fala dela e você olha pra ela. E eu achei isso muito bonito. Muito obrigada, Josi. Foi um prazer enorme. Eu tenho certeza que vai ajudar muito os empreendedores que estão ouvindo. E você tem que voltar mais vezes no programa, combinado? Sim. Quando lançar nova coleção, quando lançar um produto novo, você volta. Gostoso. Muito obrigada. Eu adorei estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Desde pequena eu sempre gostei de vender, mas em muitos momentos eu cheguei a acreditar que eu não sabia vender, porque a venda que eu via os outros fazendo era conduzida de uma forma que não estava em concordância com as minhas crenças, que não respeitava as pessoas. E a partir disso eu criei uma ideia que eu não era boa vendedora. Porque toda vez que eu tentava vender da forma como diziam ser o correto, eu me sentia mal comigo. Sabe o que eu aprendi ao longo do tempo? Que essa crença não era verdadeira. Na realidade, eu só não me encaixava no padrão de comportamento da maioria dos vendedores que eu via por aí.
Para mim, vender precisa ser uma atitude ética, que busque o melhor para o outro, ao invés de tentar empurrar algo que eu sei que o outro não precisa só porque eu quero ganhar dinheiro. Se você quer ser a empresa de uma venda só, aí é com você. Mas se você quiser construir um negócio que tenha relevância no longo prazo, então você precisa focar em ajudar verdadeiramente o seu potencial cliente a resolver o problema dele com a melhor solução. E talvez a melhor solução não seja você. Nosso programa está chegando ao fim, mas se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, é só você acompanhar o Checkmate aqui no canal Empreender e também no YouTube. E se você está gostando, eu vou te fazer um pedido. Compartilha, pode ser o programa de hoje ou algum outro programa, ou insight que você teve, alguma coisa que mudou nas suas redes sociais ou com outros empreendedores para que a gente possa ajudar mais pessoas com o Checkmate. Um beijo grande e até semana que vem. E a maioria dos brasileiros errei. E tornou possível criar oportunidades para as pessoas, mesmo que... Desculpa.